Olá, hoje a gente tem em mãos o material de matemática para o concurso do Banco do Brasil e vamos mergulhar num tema que é a fundação de muita coisa. Introdução ao estudo de funções. A nossa missão aqui é desvendar esses conceitos, sabe? Mostrar que por trás dos nomes que às vezes assustam, existem ideias bem simples que são construídas passo a passo. E é um tema com uma importância estratégica, assim, imensa. Funções são figurinha carimbada em qualquer prova, mas a boa notícia é que a lógica por trás é quase sempre a mesma. O que muda é a história que o enunciado conta, né? Dominar os fundamentos é a chave para desmontar questões que parecem um bicho de 7 cabeças. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma pecinha minúscula, a célula fundamental de todo esse universo, o par ordenado. Ok, vamos começar por aí então. O material faz uma distinção logo de cara, que parece sutil, mas que pelo visto é crucial. A diferença entre um conjunto tipo AB e um par ordenado, A,B. No conjunto 1, 2 é a mesma coisa que 2, 1, mas no par ordenado a ordem importa. Por que essa rigidez toda é tão fundamental? Essa é a pergunta perfeita. A rigidez é fundamental porque ela carrega significado. Pensa num par ordenado como se fosse um endereço. Endereço? Isso. Se eu digo Avenida 1, Rua 2, não é a mesma coisa que Avenida 2, Rua 1. São dois lugares completamente diferentes, né? No par 1, 2, o 1 tem um trabalho específico e o 2 tem outro. Essa ordem é o que nos permite localizar um ponto com precisão absoluta. Entendi. Um endereço como 1,2 não serve para nada sem um mapa. Imagino que é aí que entra o tal do plano cartesiano, certo? Exatamente essa conexão. Se o par ordenado é o endereço, o plano cartesiano é a malha da cidade. É o mapa onde esse endereço existe. Ele é formado por duas grandes avenidas numéricas que se cruzam na origem, que é o ponto zero, o ponto O. Certo. A avenida horizontal, o eixo OX, é o que a gente chama de eixo das abscissas. E a vertical, o eixo Y, é das ordenadas. E o nosso par-endereço XY se encaixa perfeitamente aí. O X é a localização na avenida horizontal, a abscissa, Exato. e o Y é a localização na vertical, a ordenada. Juntos, eles te dão o ponto exato no cruzamento. Isso. E olha, não dá pra contar quantas vezes eu já vi gente perder ponto em prova por confundir 5,0 com 0,5. Sério? Parece um detalhe bobo, mas no nosso mapa, 5,0 significa que a pessoa andou 5 unidades para a direita na avenida principal e não subiu nem desceu. Ficou no eixo X. Já o 0,5 significa que ela ficou parada na origem e subiu 5 unidades, ficou no eixo Y. São lugares completamente diferentes. Essa precisão é tudo. Faz todo sentido. E o material também fala sobre os quadrantes, as 4 regiões que essas avenidas criam, né? Sim, e a única coisa que precisa ser memorizada aqui é a direção da contagem. É sempre no sentido anti-horário. Anti-horário. Começa no quadrante superior direito, onde X e Y são positivos, e vai girando. O que nos leva a uma dica prática do material. Se o Y é 0, o ponto está deitado sobre o eixo X. Se o X é 0, o ponto está em pé sobre o eixo Y. Simples assim. Certo, então o átomo da nossa história, o par ordenado, e o mapa onde ele vive, o plano cartesiano, estão entendidos. Agora, o que acontece quando a gente tem dois conjuntos de números? Por exemplo, o conjunto A e o conjunto B. Meu primeiro impulso seria só juntar todo mundo. Mas o material fala de um tal produto cartesiano, que soa bem mais formal. Qual é o método aqui? O seu impulso é natural, mas a matemática precisa de mais organização. O produto cartesiano, que a gente escreve como A vezes B, ele não é uma simples mistura. É um processo sistemático de formar todos os pares de endereços possíveis, mas com uma regra clara. Uma regra. Uma regra clara. O primeiro elemento do par, o X, tem que vir do primeiro conjunto, o A. E o segundo elemento, o Y, tem que vir do segundo conjunto, o B. Ah, tá. O exemplo do material ajuda a visualizar. Se o conjunto A é 1, 2, 3 e o B é 4, 5, como a gente monta esse produto? É um processo metódico. Olha só,
A gente trava o primeiro elemento de A, que é o 1, e combina com todos os de B. Ok. Isso nos dá os pares 1, 4 e 1, 5. Missão cumprida com 1. Agora, a gente trava o 2 de A e combina de novo com todos de B. 2, 4 e 2, 5. Exato. E por fim, com o 3. 3, 4 e 3, 5. Pronto. O produto cartesiano A vezes B é o conjunto de todos esses 6 pares que a gente criou. E o material dá um atalho pra gente não precisar listar tudo se a questão só perguntar a quantidade de pares, né? A fórmula N vezes N, NB. Isso é um belo atalho. No nosso exemplo, A tem 3 elementos, B tem 2. Então, 3 vezes 2 dá 6. Bateu certinho. E esse conceito é a base para o que vem depois, sabe? Uma relação matemática é simplesmente pegar um punhado de pares, um subconjunto qualquer, desse produto cartesiano. E a função é um tipo ainda mais especial de relação, com regras mais rígidas. Falando em regras, é aqui que o material introduz a ideia de domínio. A definição é o conjunto de todos os valores de x que são permitidos. Isso me gerou uma dúvida imediata. Quer dizer que existem valores proibidos? Eu achava que a gente podia jogar qualquer número numa fórmula. Que tipo de situação proibiria um número? Essa pergunta vale ouro, porque você acabou de tocar no ponto onde as bancas de concurso mais gostam de criar armadilhas. Ah, é? Com certeza. Existem sim números proibidos. E o material foca nas 2 principais minas terrestres que qualquer pessoa precisa aprender a identificar. Isso não é só matemática, é reconhecimento de padrão para a prova. Estou anotando. Qual é a primeira? A primeira grande armadilha. Uma fração com a variável x no denominador. A regra de ouro da matemática é sagrada. É proibido dividir por 0. Ponto. Então, se você vir um x na parte de baixo de uma fração, um alarme tem que soar na sua cabeça. O examinador está testando se você lembra dessa regra. Ok, alarme soando. O material dá um exemplo que é f de x igual a 2x plus 3, 5x menos 1. Como a gente desarma essa mina? O foco é total no denominador. 5x menos 1. A única pergunta que importa é: o que eu não posso colocar no lugar do x? Certo. A gente não pode deixar que 5x menos 1 seja igual a 0. Então, a gente resolve a equação 5x menos 1 diferente de 0. Diferente de 0. Isso. Somando um dos dois lados, 5x diferente de 1. Dividindo por 5, chegamos à resposta. X não pode ser 1/5. Qualquer outro número real está liberado, mas o 1/5 está no clube dos proibidos para essa função. Entendido. Denominador com x, cuidado com o 0. E qual é a segunda grande armadilha? A segunda aparece quando temos uma raiz de índice par, tipo raiz quadrada, raiz quarta, etc. E o x está lá dentro no que a gente chama de radicando. O segundo alarme mental precisa tocar aqui. Por quê? Porque no universo dos números reais, não existe resultado para raiz quadrada de número negativo. Certo, a calculadora dá erro. Exato. O exemplo do material é f de x é igual a raiz quadrada de x plus 1. A lógica é a mesma, então. A mesmíssima. A gente olha para o que está dentro da raiz, o radicando, x mais 1. A condição de existência é que essa parte seja maior ou igual a 0. Não pode ser negativa. Ok. Então, montamos a inequação x plus 1 maior ou igual a 0. Agora é só resolver. Subtraindo um dos dois lados, a gente descobre a regra do jogo para o x. X tem que ser maior ou igual a menos 1. Valores como menos 1, 0, 100 estão liberados. Mas se tentar usar menos 2, por exemplo, a conta não fecha nos reais. É um valor proibido. Perfeito. Então, as duas checagens mentais são x no denominador, x dentro de raiz par. Se a resposta for sim, preciso encontrar os valores proibidos. Agora, se já sabemos as regras de entrada, vamos para o caminho de volta. O material fala da função inversa, que me parece ser a operação de desfazer o que a função original fez. É a intuição perfeita. Se a função f é uma máquina que transforma o número 2 no número 8, a função inversa f a menos 1 é a máquina que pega o 8 e devolve o 2.
O que as provas cobram é a receita de bolo para encontrar a fórmula dessa máquina de desfazer. O material nos dá um passo a passo para isso. E como começa esse processo? Parece um pouco intimidador. Começa com um passo que parece esquisito, mas que funciona. Uma troca. Onde está f de x na fórmula, a gente apaga e escreve x. E onde tem x, a gente apaga e escreve f elevado a menos 1 de x. É só uma troca de papéis para preparar o campo. E a parte principal, o segundo passo, seria o quê? O segundo passo é o que eu chamo de dança algébrica. O seu único objetivo é isolar o termo f menos 1x, deixá-lo sozinho de um lado da equação. Deixar ele sozinho. Exato. O que sobrar do outro lado é a fórmula da função inversa que se está procurando. O exemplo do material parece complexo. F de x igual a x plus 1, x plus m. Em vez de narrar cada conta, qual é a estratégia geral para essa dança algébrica? Ótima abordagem. A estratégia é um roteiro fixo. Primeiro, a gente quer se livrar do denominador. Então, o termo 2f menos 1x plus m, que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando o x. Certo, a multiplicação cruzada. Isso. Segundo, a gente aplica a distributiva, o famoso chuveirinho. O objetivo disso é libertar os termos que estão presos dentro dos parênteses. Terceiro e mais importante, a reorganização. Junte todos os termos que têm f menos 1x de um lado do sinal de igual e mande todo o resto para o outro lado. Então arrumar a casa. Deixar tudo que é de um tipo num canto só. Exatamente. Uma vez que todos os termos com f menos 1 de x estão juntos, a gente pode colocá-lo em evidência. Vai sobrar algo como f menos 1 de x multiplicando uma expressão entre parênteses. O passo final é pegar essa expressão que está multiplicando e passá-la para o outro lado dividindo. Pronto. E voilá! Você isolou o f menos 1 de x e encontrou a fórmula da inversa, que no caso do exemplo, acaba sendo f menos 1 de x igual a 1 mx 2x 1. O processo é sempre esse. E o passo final é usar alguma informação extra que o problema dá, como f menos 1 de 2 igual a 5, para achar o valor daquela letra m que estava perdida na fórmula. Isso. Essa é a parte de aplicação. A banca te deu a chave. Se f menos 1 de 2 igual a 5, significa que quando a gente colocar o número 2 no lugar de x na fórmula da inversa que acabou de encontrar, o resultado final da conta tem que ser 5. Ah, claro. A gente substitui, monta a equação e resolve para encontrar o valor de m, que no exemplo do material dá menos 7. A parte difícil não é a conta final, é ter a disciplina de seguir o roteiro. Troca, isola, aplica. Isso resume tudo de forma brilhante. A mensagem que fica, então, é que o desafio da prova não está na conta em si, mas em saber qual o roteiro seguir. É traduzir o problema para a linguagem da matemática. Você resumiu a essência de como passar em concursos na área de exatas. O trabalho principal acontece antes da primeira conta ser feita. É identificar o problema, buscar a ferramenta certa na sua cabeça e aplicar o passo a passo. E o fluxo que vimos hoje é essa construção lógica. Começamos com a menor peça, o par ordenado. Combinamos vários deles no produto cartesiano. Certo. Definimos as regras do jogo com o domínio e, por fim, aprendemos a fazer o caminho de volta com a função inversa. Exato. E para ter certeza que essa lógica ficou guardada, um teste rápido. Se eu te der a função g de x igual a 10, x menos 7, qual é o único valor que o x está proibido de assumir? Pense no alarme.
Exato. E para ter certeza que essa lógica ficou guardada, um teste rápido. Se eu te der a função g de x igual a 10x7, qual é o único valor que o x está proibido de assumir? Pense no alarme. Isso mesmo, o 7, porque ele zeraria o denominador. Certo, faz sentido. Próximo. Agora, na função h de x igual a raiz de x, 5, qual é a condição para o x poder entrar no jogo? Qual alarme toca aqui? A condição é que x precisa ser maior ou igual a 5, para que o que está dentro da raiz não se torne negativo. Se a pessoa internalizar esses dois alarmes, já está na frente de muita gente. Excelente! E para encerrar, quero deixar um pensamento para quem nos ouve. Vimos que funções são relações entre números. Mas e se pensarmos visualmente? Como é que o simples desenho do gráfico de uma função, lá no nosso mapa cartesiano, poderia nos dizer de bate-pronto e sem nenhum cálculo se é possível ou não criar uma função inversa para ela? Fica aí a provocação para uma futura investigação.